Dia, olá, como vão vocês? Estamos iniciando mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Ok? Bom dia para vocês. Vamos iniciar mais um programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Um prazer, Eric. Seja bem-vindo. Eu vou aguardar só mais um pouquinho para que as pessoas possam participar. Ok. Vamos verificar aqui o som. Abaixa o som aí, equipe, por favor. Bom dia, bom dia. Lúcia, seja bem-vinda. Que bom. Hoje vai ser um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre o poder da palavra no relacionamento entre pais e filhos. Então tem vários aspectos a serem abordados. Teremos aí um convidado especial, um grande amigo, alguém que eu conheço o trabalho. E hoje ele vai estar conosco, trazendo a abordagem dele a respeito desse assunto. Neuza, seja muito bem-vinda. Ok. Elisângela, seja bem-vinda, Elisângela. Então, vamos lá. Eu vou começar, falando para vocês um pouquinho do que se trata esse programa. Ele é um programa que nós iniciamos com o nome E Agora José, para quem acredita no poder das redes. E qual é o objetivo deste programa? É justamente formar uma rede poderosa de ideias, de conhecimento, de mentes, de pessoas, para trazer soluções para o relacionamento entre pais e filhos. Nós queremos conectar. Nós sabemos que não é possível desconectar, porque redes são sistemas. E ontem nós abordamos bastante a respeito de sistemas, Nós sabemos que sistemas são tudo aquilo que unidades estão interligadas e um acaba influenciando no outro. Então ontem nós falamos a respeito do sistema do corpo humano, fizemos uma analogia com o sistema das galáxias do universo. Então são microsistemas, médiosistemas, macrosistemas, estão todos interligados. Então, visando isso, nós queremos trazer a consciência para as pessoas do poder das redes para encontrar um caminho que traga maior harmonia e maior felicidade, especificamente para o relacionamento entre pais e filhos, ok? Então, nós estamos trazendo sempre um convidado, um amigo, para abordar o tema do dia, O dia de hoje, o nosso convidado é o Rex Georges, é um facilitador de consciência, ou seja, ele facilita que as pessoas tomem consciência e a partir daí, deste ponto, elas possam tomar uma ação. A tomada de ação só ocorre depois que você consegue ampliar a sua consciência sobre alguma situação que você precisa saber e que muitas vezes você age naquele seu ponto oculto, naquele ponto inconsciente, Então, nós vamos falar hoje sobre o poder da palavra no relacionamento entre pais e filhos. E por que o convidado de hoje é o Rex Georges? Eu conheço o trabalho dele e ele tem um trabalho incrível com processos verbais. E isso realmente é fantástico, porque a maneira como você coloca as palavras faz toda a diferença no resultado final. E eu quero trazer, então, considerando tudo que eu já adiantei, alguns pontos do meu ponto de vista a respeito do poder da palavra. Então, trazendo agora para a alienação parental, meu ponto de vista no processo jurídico, a maneira como você coloca as suas palavras, diante de um juiz, diante de alguém que vai julgar a sua guarda, o seu relacionamento com seu filho. Se você não tiver
uma preparação, claro que íntegra, do que você vai falar e como se comportar. As emoções podem tomar conta de você e por causa da maneira como você fala, você pode perder totalmente o seu direito de convivência com seu filho. E isso eu já presenciei por diversas vezes dentro de audiências e eu posso dizer o quanto isso é injusto, justamente porque a pessoa não tem orientação e nem consciência de como agir e como falar diante daquela autoridade que infelizmente não te conhece, não conhece a sua família, não conhece a sua história, mas é aquele que tem o poder para decidir se você vai ter a guarda do seu filho, se você vai visitá-lo, se você vai ter o direito de paternidade do seu próprio filho. E isso é uma história que traz bastante sofrimento e por isso é necessário entender o quanto é importante você cuidar das suas emoções e alinhar suas palavras com essas emoções. Então, eu trago essa introdução do ponto de vista jurídico e agora do ponto de vista sistêmico, que é exatamente a programação mental que você produz no seu filho, que você produz nas pessoas ao seu redor, dependendo do tipo de palavras que você está habituado a dizer. E tudo isso vai criar uma realidade ao seu redor, porque realmente o nosso cérebro, ele entende por imagens, mas cada palavra, ela traz uma referência imagética na sua mente. E aquilo vai trazer para a terceira dimensão, vai materializar exatamente o que você pensou e disse. Então, existe uma força tremenda que foi comprovada cientificamente por diversas teses científicas de que a palavra realmente faz toda a diferença. E aí, eu trouxe aqui também, achei bastante interessante, 2 versículos bíblicos que falam a respeito do poder da palavra, né? Um deles, por exemplo, é Hebreus 4:12, que diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. E por último, eu peguei também esse aqui. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago 3, do versículo 3 ao 8. Por que eu trouxe isso? Eu trouxe só como algo a mais para a gente avaliar o quanto as pessoas não têm poder sobre a sua própria língua por falta de consciência. Então falam aquilo que não querem, reclamam. O que é reclamar? É clamar mais uma vez. E quando você clama, existe um poder universal que vai trazer, uma lei universal que vai trazer aquilo que você pede. E depois você não sabe por que você vive certas circunstâncias na vida. Então, o tema de hoje é interessantíssimo. Eu vou ver aqui, ele já está, o Rex Georges. Vou chamá-lo para entrar conosco. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. E certamente o dia de hoje será um dia incrível de transformação para todos os participantes. Olá! Como Oi, minha vai, querida. Hector? Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz em te ver. Nossa, a felicidade é toda minha, que eu tô tentando achar um ângulo menos obscuro aqui para prestigiar essa live, mas tá difícil.
Mas, pô, você Não, tá, mas tá ótimo, tá muito bom. você tá Mas que falando bom, uma que coisa. felicidade te ver. Nós estamos agora juntos aqui, né, para trazer para as pessoas uma contribuição riquíssima. Eu tenho certeza que você tem coisas riquíssimas, de grande valor para entregar. Já te apresentei para o grupo, sei que Eu muitas vi. pessoas já te conhecem, né? E então, Georges, o que que você me diz, né, sobre a questão dos processos verbais? A importância, eu já vi no seu trabalho a importância, inclusive eu incluí no meu trabalho jurídico, a importância das perguntas, né? O quanto uma Sim, pergunta pode abrir possibilidades e pode tirar a pessoa de um estado onde ela acha que não tem saída. O quanto uma pergunta correta pode levá-la num estágio maior, um outro nível e melhorar a vida dela. isso é uma coisa que é interessante. Logo que eu entrei no Axis, eu escrevi um artigo. Né? O Axis tem o princípio do o não pensamento. Né? Procura não recorrer muito à mente, busque recursos de fontes maiores da vida. Né? E aí eu falei, nossa, que esquisito isso, né? Porque eu sou um grande pensador, assim. Como é que o que tem maior que o pensamento? E eu achei uma informação muito louca, né? A estrutura do pensamento, ela é sempre baseada no que veio do passado. E então ela cria um cristal no seu cérebro, né? Quando você encara uma situação no presente, dispara ele vai buscar lá naquela estrutura cristalina do passado. Você conhece aquela expressão hábito cristalizado? Com certeza. Ela é literal mesmo, forma um cristal, chama bainha de mielina no seu cérebro, né? Sim, sim. E ele é mais fácil, ele gasta menos impulso elétrico. Então, você vai habituando a seguir por aquele caminho, literalmente. Assim, você vai seguir pela a via do menor esforço, né? Que nem sempre é a via da maior felicidade. E aí, o que é incrível, que eu achei incrível nisso? Esse negócio é tão rígido que eles montaram uma máquina que era capaz de prever a resposta que você fosse dar para qualquer pergunta com 11 segundos de antecedência, de tão sólida que era a estrutura do pensamento. Né? É verdade. E eu fiquei em choque com isso. Eu falei, nossa, o negócio, antes, o cara tá fazendo a pergunta, antes de eu pensar na resposta, Ciro, ativou o centro lá, o negócio já sabe o que eu vou falar, né? E isso não é estilo realmente o que eu sou capaz, né, de ficar olhando para o passado. E aí eu falei, não, beleza, e como é que escapa disso? Quando você faz uma pergunta, você começa a utilizar recursos que não são cristalizados, ou você vai encostar no cristal, mas assim, pô, não, por exemplo, a gente está falando de pais e filhos, né? Eu tenho uma relação, supondo, né? Graças a Deus, minha relação com meu pai é até legal, apesar de ser um pouco distante. Mas todo dia eu tô ali na treta com meu pai, né? Reação, meu pai, puta, vou brigar com meu pai, né? Cacete. Hora que eu paro e faço uma pergunta, não, peraí. Mas assim, a pergunta tem que ser criativa. A pergunta assim, eu posso fazer uma. Putz, eu vou brigar com meu pai de novo, caramba, né, mano? Será que não dá para ser diferente? Ela vai surtir o efeito, mas se você para, é importante a concentração na pergunta, assim, você fazer do coração mesmo, né? Não da boca para fora. Não tem aqueles caras que reza o texto, Ave Maria, cheia de graça, estilo, e vai vendendo banana, andando de skate, etc. Não vai adiantar. É automático, né? Você tem que estar presente. A hora que você faz a pergunta, meu, de novo essa situação com meu pai, será que não dá para ser diferente? Será que não dá para eu extrair alguma coisa de positivo nisso aqui, né? Ó, o termo que você usa, eu separei até um artigo depois para ler para vocês. Os termos que você usa na pergunta, eles são importantes, que eles vão invocar diferentes áreas da cognição. Dá para extrair uma coisa de positivo dessa situação? A hora que o negócio ele vai bater no cristal, mas o cristal ele não corresponde. O cristal está programado por uma reação. A pergunta vai te convidar para uma ação, realmente. Você vai poder olhar para a situação, não tem a chamada proatividade? Sim. Eu vou agir em pró daquilo, eu não vou reagir. Eu vou deixar de ser vítima, eu vou começar a criar a situação, né? E ela começa a convidar uma possibilidade que você não via. Nossa, mas a hora que meu pai vier para cima, eu posso, de repente, só ficar quieto. Eu não preciso sempre abrir a boca, né? Ou eu posso, usar um tom mais ameno, né? Ou eu posso, sei lá, olhar para ele de um jeito diferente que tire dele esse manto de figura agressiva, né? O próprio Hellinger, o criador das constelações, ele fala,
A vida começa quando a gente deixa de olhar o pai como o pai olha como ser humano, né? Você para de culpar a figura. E isso fica muito fluido a partir do instante que nós fazemos perguntas, né? Como é que eu posso olhar para você de uma forma que me faça mais feliz no convívio com você? É uma pergunta que eu mesmo tenho feito, para mim, inclusive, para melhorar o convívio com meus pais. Eu vou ser pai também. Sim, parabéns. É bom eu prestar atenção nisso ainda, tem que honrar É muito os meus importante. para não moscar ali na minha caminhada. As Ô, perguntas. Jorge, Oi, mas eu gostaria de fazer uma colocação, né, em oi. relação a isso que você falou, né, do Hellinger, por exemplo. Ele diz para você olhar para o pai como ser humano, porque as pessoas têm o costume de cobrarem e de acusarem o outro por causa das suas situações, né? Então, eu não consigo vencer na vida porque o meu pai não me estimulou. Eu não consigo vencer na vida porque a minha mãe me abandonou. Então, na verdade, são justificativas para se colocar na posição de vítima e não tomar nenhuma atitude para mudar a sua vida, né? Então, quando você entende a figura do pai, que esse é um aspecto que eu trabalho bastante, né, do meu trabalho, a figura do pai como pai, alguém que esteve a serviço da vida para te trazer ao mundo, né? E aquela figura que te leva para o mundo, você só vai para a vida quando você honra essa figura de pai. Então, assim, sua filha, né? É uma filha, é uma menina, você já sabe ou não? A menina chama Carolina. Ok. Então, a Carolina, quando ela honrar você como pai dela, ela vai estar pronta para seguir o destino dela, para criar o destino dela, né? E esses aspectos neuronais, eles foram criados, eles existem em nós também por um motivo bom. Na verdade, nós precisamos deles, desses processos rígidos, né? Que vão facilitar a nossa vida quando são situações específicas que a gente precisa daquele registro, aquela referência, por vários motivos. O problema está quando ali existe um trauma ou um hábito que realmente vai te prejudicar. E aí as perguntas, elas vão fazer o quê? Elas vão criar novas conexões, novas sinapses, né? Novas Isso, sinapses e novos... Mas cada pergunta que você encontrar uma resposta vai gerar um novo padrão isso. cristalino, né? E que esse padrão cristalino pode ser exatamente o que você precisa naquele momento. Então, se o problema é um relacionamento com o pai, você usando a palavra certa, de pergunta certa, você vai conscientemente, que o ponto está na consciência. Isso. Conscientemente, você vai fazendo o quê? Você vai criando um novo hábito que agora você sabe que é o caminho para aquele final que você deseja. Então, é super bacana, né? Essa questão, eu estava olhando, quando você quer comprar um carro, por exemplo, você quer comprar, sei lá, um Mercedes azul do ano. No momento em que você deseja esse carro, é incrível, porque você sai na rua e você começa a ver Mercedes azul do ano em todo lugar. Por quê? Porque naquele momento gerou na sua mente que aquilo existe, uma referência. E a partir daquela referência, as coisas começam a ser criadas. Sim, Então, tem o. Opa, desculpa, te sim, pode interrompi. falar, pode falar. Tem diferentes linhas dessas, né, sobre como se manifesta a realidade. A minha prática fala muito de uma das formas de você manifestar, né? A realidade tem um princípio, você chegou a citar algum versículo da Bíblia, né? Tem Sim, um, trouxe dois. tem um que eu gosto muito, né? Que eu conheci ele bem antes de chegar na minha prática, né? Que é pedir vos será dado, né? Sim, Buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, né? Pois aquele que pede é dado, que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre, né? A porta, perfeito. uma vez eu vi uma interpretação, né, que a porta é a porta é a porta do templo do conhecimento. A batida é quando você faz a pergunta, né? Você Isso, olha para a vida, você olha para a vida, você olha para o universo. Cara, como é que eu mudo essa situação, né? Aqui trazendo para o nosso contexto, especificamente o que eu estou trabalhando comigo, eu achei muito feliz o tema dessa live, né? A relação entre pai e filho. Caminhando na vida, isso é uma coisa que você pode me confirmar, inclusive, parece que o pai é a cara da nossa relação afetiva, né? As totalmente. relações, as relações afetivas, né? E eu vivi um momento, eu até conversei um pouco com você, né, de grande choque nesse sentido,
E uma Sim. outra amiga que tinha me constelado, me deu de presente, ela falou, é tão ruim a sua, Cira, é tão distante a sua relação com o seu pai que a gente não conseguiu nem olhar, no sistema nem virou para isso, né? Não deu nem para triscar. E eu falei, caramba, sério? Porque assim, para mim tá ótimo, né? Eu tô incrível. Cognitivamente, É racionalmente. inconsciente, é É inconsciente. inconsciente, né, E cara? aí É que inconsciente. o campo vai abrir para você essa visão do que está oculto e que é necessário, porque quando você melhora o seu relacionamento com o pai, todo o mundo se abre para você. Então o campo, né? A gente pode ter essa visão, o campo como uma grande pergunta, ó. Meus relacionamentos afetivos não estão andando, então vamos abrir o campo, né? Vamos fazer uma pergunta, né? A gente bota, posiciona a galera ali, né? Olhando de uma forma artística assim pro negócio, né? Vamos fazer uma grande pergunta aqui, né? Como é que tá essa questão da relação afetiva? E eu comecei a fazer perguntas, realmente. Eu falei, bom, eu já conheço um pouco o trabalho da constelação, né? Já vivenciei, já vi muito bem o efeito dele, recomendo demais para quem não conhece, né? Assim, chega a ser drástico o negócio. É pra... Bom, eu vi lá, né? Eu vi realmente ali na situação o que tinha base, aquilo que estava acontecendo. Eu falei, bom, se já que é isso, eu comecei a perguntar, olhei para o universo, né? Para quem cada um se relaciona de um jeito com o divino, né? Um chama de Deus, outro de universo e etc. Palavra é o que não falta, o importante é o sentimento que a gente tem de sagrado, né? Sim, E eu comecei a perguntar, eu falei, cara, como é que eu posso tornar a minha relação com meu pai mais próxima? Porque ela falou que era uma questão de distância. Ela falou, você não acolhe, você não, eu não lembro o termo, que ela usou um termo específico do léxico da galera que constela. Eu não sei, você não toma seu pai. Ela sim, falou, você não está tomando seu pai, né? Que na minha prática a gente diria, você não recebe, né? Eu não estou recebendo meu pai. Tem alguma parede entre nós dois. E eu sei que uma das coisas que separa é o julgamento, que é aquilo que você falou, né? O filho culpando o pai de alguma coisa. Eu falei, ó, eu não estou consciente, mas eu comecei a fazer pergunta, né? Pro universo. Eu guardo sim. algum ressentimento do meu pai que eu não saiba, né? Eu tenho algum julgamento me separando dessa criatura, né? Em que pontos eu não estou honrando você, pai? Né? Eu comigo. Eu olhando para mim, olhando para o universo. Se eu pudesse tornar mais honrada a nossa relação, meu pai, como ela poderia ser? Né? Se eu pudesse realmente receber a sua figura, realmente honrar a sua história, se eu pudesse honrar toda a dor que você passou para eu chegar até aqui, para me dar o que eu tenho, como eu agiria de diferente com você? Né? E nisso eu achei incrível. Eu comecei a sentir uma simpatia natural maior pelo meu pai. No ato de fazer a pergunta, assim, a estrutura emocional deu para ver ela se modificando, né? E a gente falou, você falou dos processos verbais, né? Para quem não conhece o trabalho de processo verbal, ele é parecido com uma pergunta, que eu fiz, né? Em todos os lugares em que eu não estou honrando o meu pai, me impedindo de realmente receber o presente que ele pode ser para mim, eu destruo e descrio imediatamente, né? Essa frasezinha, ela invoca, né, os lugares, assim, pode ser literalmente lugares físicos, pedaços do corpo onde está trancado uma mágoa, lugares cognitivos, pontos de vista que eu tenha guardado do meu passado, coisa até de outra vida, para quem conhece isso, para quem não conhece, não aceite, né? Traz à tona e limpa, já manda embora. Né? O negócio, bum, você se livra daquilo. Foi tão incrível esse negócio do pai, né? Que nem eu comentei com você. Você me ligou, pô, você tava mal, você já tá bem. Eu falei, melhorei bastante, né? Porque a minha questão afetiva, ela tomou um caminho, assim, bem diferente do que eu esperava. Vamos dizer assim. Um pouquinho de movimento que eu fiz na direção do meu pai tornou muito mais grata a minha realidade, assim, imediata. Imediata. Exatamente. E quando a gente conversou, né, eu te mandei, não sei se você lembra, eu mandei uma mensagem trazendo o pai, né, que até você me falou, eu trouxe o pai em outro contexto. Um pai além, porque o que eu quero trazer aqui é justamente, Georges, todos nós temos um sistema e todos nós somos espírito. Então, como espírito, a gente traz toda uma história dos nossos antepassados que vão sendo
vão sendo levadas através do nosso DNA, do nosso próprio gene. Então, todas essas informações, elas vêm conosco, de bênçãos, de maldições, elas vêm vindo conosco. Então, o ponto-chave é exatamente honrar tudo que foi feito antes, tomar para nós essa força. Então, a gente precisa honrar primeiro pai e mãe, receber essa força para poder ir para a vida. Eu lembro que eu falei para você a respeito do pai, você disse que essa figura mitológica te chamava bastante atenção. Um pai, não seu pai biológico, né? Mas um pai criador, algo nesse sentido. Eu queria trazer, contribuir, porque eu acho incrível, não só o seu trabalho, como a sua história. Você é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Obrigado. É lógico que eu não vou te constelar agora, eu não faria isso com você, tá? Mas eu gostaria de fazer uma demonstração sobre a importância do que você trouxe agora. Eu queria te pedir algo. Eu só queria que você me dissesse quem seria a representante, por exemplo, da sua mãe. Poderia ser essa ou essa? Qual das duas? Deixa eu ver o que o meu corpo vai dizer. É essa daqui, a da esquerda. Da sua mão direita. É Essa? isso, essa aí. Essa aí. Perfeito. Eu não vou te constelar, eu só vou colocar alguém para representar a mãe, só para mostrar a respeito disso, que isso é muito importante e é exatamente esse aspecto que eu quero. Eu vou colocar para que você fale sobre os processos verbais, tá bom? O que que eu Sim. vou colocar? Eu vou colocar aqui um filho diante dos pais, né? A importância, por exemplo, da palavra desses pais para esse filho. Você percebe? Dá para ver direito? Tô num ângulo muito bom aqui. Tá, você percebe que diante dos pais, esse filho é pequeno? Percebo, O filho percebo. sempre é pequeno diante dos pais. Por maior que você seja para o mundo, para os seus pais, você é pequeno. Eles vieram antes de você. Existe uma lei da hierarquia e da ordem. Então, só porque eles, através deles, você conseguiu vir para a vida, eles já são honrados e já são maiores do que você. Só por isso. Não importa o que eles fizeram da vida, não importa como eles agiram, não importa o que eles trouxeram dos ancestrais, nada disso importa. Só importa que através dessas duas vidas você conseguiu ter problema, mas o grande problema que ocorre é quando existe algo por trás aqui desses dois e o filho sai do seu lugar e entra no lugar de um dos dois, você entende? Se lógico, opa. Quando, por exemplo, Georges, eles brigam ou se separam, ou existe algo entre eles, do sistema deles, que atrapalha eles. E aí esse Sim. filho, ele vai por amor, amor cego, ele vai sair do lugar de filho e ele vai entrar aqui no lugar de alguém dentro do sistema. Então, de repente, ele enfrenta o pai por causa dessa mãe que ele vê fragilizada. Acontece bastante, né? Lares onde tem agressão física, assim, tem filho que toma o lugar do pai E na... exatamente. Só que quando esse filho enfrenta o pai e para de honrá-lo, ou enfrenta a mãe e para de honrá-la, esse filho já não é mais filho. Ele é qualquer outra coisa, menos filho. E ele passa a não enxergar mais aquele outro como o grande. Por isso que ele não toma, ele não aceita. Ele não aceita porque ele vê o outro pequeno. Ele vê o pai menor do que ele. Ele se acha mais do que o pai. Essa troca, essa inversão é exatamente aquela analogia que eu gosto de fazer com o corpo humano. É você pegar seu coração e trocar de lugar com o fígado. O que vai acontecer? Vai morrer. Mas não são órgãos do mesmo corpo? São. Mas o coração tem uma função e tem que ficar ali. E o fígado tem outra função e tem que ficar ali. Função de filho é filho. Ele não é a mãe desse pai, ele não é o pai dessa mãe, ele não é advogado, ele não é justiceiro, ele não é a mãe da mãe. Então, quando o filho sai do lugar, por quê? Por julgamento. Ah, meu pai, sei lá, meu pai é alcoólatra, meu pai é violento, o meu pai é pobre, tem uma mente miserável, não consegue crescer na vida. Nossa, Enfim, acabei de me ligar que eu tenho esse julgamento do meu. qualquer julgamento desse, qualquer situação de julgamento vai te tirar do lugar de filho.
E aí começam os emaranhamentos. A questão desse emaranhamento é que, além de prejudicar a família como um todo, vai prejudicar esse filho caminhar para a vida dele. Ele vai ter problema com relacionamento afetivo. Nenhuma mulher vai conseguir ficar com ele. Peguei uma mulher qualquer. Nenhuma mulher consegue ficar com ele. Por quê? Por que nenhuma mulher consegue ficar com ele? Porque ocultamente, Jorge, olha aqui, qual o tamanho dele diante da mulher? Ele é um menino ainda. Ele é um menino, porque ele não consegue ir para a vida, ele está preso no padrão anterior, ele está preso no sistema anterior, ele não cresce. Ele pode ser um gênio, uma mente brilhante, poderoso, um potencial poderoso, mas ele nunca vai se libertar simplesmente porque ele não entrou no lugar dele. É um coração no lugar de um fígado. Não tem como dar certo, entende? Então, este é o grande problema dos sistemas e da vida da maioria das pessoas. Eu posso te dizer que mais de 90% das pessoas sofrem porque não estão no seu lugar. Porque quebraram uma lei que é a lei da ordem. Cada qual tem o seu lugar e a sua função, porque você nasceu. E aí você nunca cumpre a sua missão de vida. O porquê você nasceu, você não vai cumprir. Por quê? Porque você nem sabe, você está lá brigando com seu pai. Sabe, a sua vida está para lá. E você está aqui brigando, e brigando, e brigando, e brigando. E a sua energia está indo para lá e você não vai para lá. Então, não existe conhecimento que te tire daqui. A única coisa que vai te tirar daqui é uma ação consciente. Primeiro passo, tomada de consciência. E a palavra é um instrumento fantástico para essa tomada de consciência. Tomou consciência, também não adianta se não agir. Então, esse campo aberto, essa visão do que estava oculto, o simples conhecimento das leis, você nem precisa constelar. Com o conhecimento, você tem o poder de mudar isso. E aí, o que vai acontecer? Quando você muda, esse menino sai de cena, agradece aos pais, agora ele é do tamanho dos pais, do tamanho como homem, entende? Agora sim ele vê os pais como humanos, que fizeram as suas escolhas na vida e tá tudo bem. E eles têm os problemas deles, vão resolver o problema deles. Ele vai receber, vai virar as costas. Virar as costas não é abandonar, virar as costas é olhar para a vida e receber desses pais a bênção. Porque é assim que a vida tem que seguir. Agora sim. Agora esse menino pode ir. E olha aqui diante da mulher quem ele é. Agora ele é um homem. E o que as mulheres querem é um homem. Elas não querem ser mães. Elas até querem ser mães, mas do produto desse relacionamento. Agora existe um homem diante delas. E este homem agora vai com ela para a vida. Este homem agora tem todas as potencialidades à disposição dele. Novamente, as perguntas vão possibilitar para esse homem qualquer coisa que esteja dentro do campo dele, dentro do campo das possibilidades que ele pode viver, para aquilo que ele veio viver. Porque você pode sim, Jorge, viver todas as possibilidades, mas você tem que ver se você quer viver todas essas possibilidades, ou se você quer viver a tua missão de vida, aquilo para o que você nasceu, e que é fácil de descobrir pelo seu potencial. Então, é isso. Fazer uma demonstração do quanto você simplesmente mudar sua atitude em relação ao seu pai e mãe te liberta. Não, eu vivi na prática isso. Eu vivi na prática isso, né? Eu não tava... A minha companheira foi embora, né? Por ele. Cara, o que você falou aí, estilo, eu vivi assim... Tem 5, 6 dias, né? Aconteceu uma série de coisas. Eu ia passar só alguns instantes na casa dos meus pais, né? Calhou que eu fiquei vários dias. Ela pegou e saiu fora, né? Foi muita pressão de N formas diferentes. Sim. Aí eu vivi essa constelação lá, tal. Eu comecei a olhar para isso, ela foi embora, né? E eu comecei a lembrar disso. Eu falei, mano, os caras falaram que eu tô longe que eu não tô honrando meu pai. Minha companheira foi embora, né? Vamos ver se eu limpar usando os processos verbais benditos, né? Como é que fica? Aí ela começou a falar comigo.
né? A gente retomou o contato, graças a Deus, né? Mas, assim, o que era para ser já foi, tá ligado? Pelo menos ficou uma amizade, pelo menos. Deixa eu só fazer uma colocação rapidinho, Georges. A palavra, o que era para ser já foi. Olha que legal essa palavra. Não, o que era, bom, né? O novo tá aí, mas a história, assim, o que era para ser já foi, né? Estamos completos com o que acontece, né? Eu falei, bom, é, foi tão bonito, né, o que aconteceu. Vamos honrar, né, a beleza do que aconteceu. Sobre o que não foi tão bonito, vamos conversar para me entender, né, como é que eu posso fazer diferente na próxima, né? Eu lembrei muito essa questão do poder da palavra, assim, as palavras elas moldam a nossa realidade a nível físico, né? Tem uma ciência que chama simática, que eu falo para quem acompanha meu trabalho, né? A simática tinha um cara ali em 1780, 1790, eu não lembro, que era físico e violinista, né? E ele queria estudar a relação do som, que ele amava tanto com a matéria. Ele jogou areia em cima de uma chapa e ele vibrou a corda. Ele observou que formou uma forma geométrica regular. Formava círculo, formava quadrado, formava triângulo e variáveis, né? E por que isso foi notável? Porque a natureza não forma geometria regular. É um dos sinais que eles usam para encontrar vida extraterrestre. Tem uma forma geométrica regular lá naquele planeta? Tem. Então ele é habitado, porque a natureza não forma. E ele achou que eu falei, nossa, o som da corda fez a areia assumir uma forma regular? Como é que é isso? E aí ele ficou lá, tocando que nem louco, e observou que a forma ela ia mudando, sempre formando padrões regulares. E ele formulou uma hipótese muito louca. Ele falou, nossa, então, o que dá forma para a matéria é algum tipo de estrutura sonora. O som precede a forma. O que torna um planeta redondo é algum tipo de estrutura sonora que faz com que a massa mantenha uma forma esférica, igual a estrela, né? A estrela é plasma, ela é um líquido, na verdade. As estrelas são líquidas, né? Mas ele fica naquela forminha. E os caras já demonstraram que do núcleo da estrela sai um tipo de onda de rádio que forma um campo redondo, que mantém o plasma naquela forma esférica. Muito louco, né? Do centro da galáxia, toda a galáxia tem um buraco negro, no meio, que é de onde nascem as estrelas. As estrelas mais novas ficam do lado dele, as mais velhas ficam na borda. Por exemplo, nosso Sol é uma estrela velha, né? Ele está mais para fora. E ele solta um tipo de estrutura de onda, que chama onda escalar, que é mais rápida que a luz, chega a ser 100 mil vezes mais rápida que a velocidade da luz, né? Para quem ainda acredita que ela é a mais alta velocidade, já foi demonstrado desde 1900, acho que 78, que tem coisa bem mais rápida que ela, mais de 1000 vezes mais rápida. Essa onda faz com que a galáxia tenha aquela forma bonitinha de espiral, né? E ela tem muita afinidade com a estrutura do som. E aí, ele falou, bom, então é o som que precede a forma. E aí a gente tem aquele versículo da Bíblia, né? É o que eu estava buscando agora, da criação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso. Cara, no princípio era o verbo. Mano, na hora que eu saquei essa da simática, eu falei, velho, no princípio era o som, literalmente, assim, é uma vibração. Era uma vibração. E aí a física quântica vem também fundamentando tudo isso, né? Eu estou pegando aqui porque eu acho incrível esse versículo, porque é exatamente isso. Eu peço licença para ler só esse trecho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu achei isso incrível porque, principalmente esse 3, todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez, que é a lei de Lavoisier, né? Que no universo nada se cria, tudo se transforma. Aqui nada do que foi feito se fez, então não foi criado, veio do nada. Veio dele, do verbo. E aí, quando você estava falando, Georges, eu queria só te trazer, que eu sei que você conhece esse experimento, do Masaru Emoto. Você lembra do experimento que ele fez com a água?
Que é incrível. Mensagem das Águas, lógico, bicho. Eu citei ele no Da molécula da água através do poder da palavra. E se a gente pensar que estamos num planeta água, né, e que o nosso próprio corpo, a constituição de tudo que aqui existe tem água, e a maior parte da composição é água, com esse experimento já vou até usar esse termo, né, matar a pau o poder da palavra. Sim, cara, esse negócio, né, da vibração eu achei bem. Eu tive essa sacada, né? Eu falei, cara, então o som precede a forma, né? E aí eu lembrei disso que eu conheci com muito cedo esse experimento, eu não lembro quando, mas assim, eu conheci o experimento do Masaru Emoto praticamente 1 ano depois que ele foi feito, né? Eu não sei se foi ali logo depois que eu larguei a dependência química, e eu era, né, assim, eu queria muito superar, né, a questão da minha dependência. Eu olhei aquilo e tive o mesmo raciocínio. Eu falei, nossa, eu sou 70% em massa de água. Então, se eu ficar falando besteira... E o que era interessante daquele livro, né, do experimento dele? Quando você pegava um cristal de água e falava amor do lado, ele assumia uma forma bonita. Rica em beleza. Beleza, né? Ela era proporcional, assim, simétrica, dentre outras propriedades, que o magnetismo dela era diferente também. Isso é uma parte do estudo que ninguém viu, né? Mas ela tinha um magnetismo diferente. E quando você fala, por exemplo, ódio, ela perdia a forma, virava uma mancha horrorosa. E o magnetismo dela era menor, né? Eu falei, bom, eu sou viciado, né? Na época eu ainda estava lutando, eu tinha parado de usar, mas eu sentia vontade, né? Eu falei, bom, eu sou viciado. Então não vai adiantar eu ficar falando mal de mim mesmo. Pelo jeito eu vou me deformar, porque eu sou 70% de água. Eu comecei a pensar, né? Eu falei, bom, eu não acredito muito em afirmações positivas, mas eu sei que se eu falar, o cristal do meu corpo vai ficar bonito. Então eu acho que tem verdade naquilo, né? Deixou de ser uma questão de fé, se tornou uma questão de conhecimento, né? E virou sabedoria no instante que eu apliquei. Eu comecei a falar, ó, não, foi bom eu ter usado essas drogas todas, né? Eu sou plenamente capaz de vencer isso daqui, eu sou forte, eu sinto muito pelo que eu fiz, assim, não dá para me mudar o meu passado, eu posso construir uma coisa que eu falava o tempo inteiro. Eu tenho força suficiente para superar tudo isso com coragem. O tempo inteiro. Com facilidade eu não usava muito, porque não estava sendo fácil. Mas eu repeti toda hora que dava vontade, eu tenho força para aguentar isso, eu tenho força para aguentar isso. E chegava uma hora que, realmente a vontade passou e, fazem 15 anos isso já, né? Faz 15 anos que eu larguei as drogas, bem isso foi em 2005, né? Foi o meu primeiro experimento desse negócio de poder da palavra, né? Tanto é que eu sou o único amigo daquela época. Eu vi um cara, acho que 3 dias atrás, que foi um cara que fumou comigo, né? Que fuma até hoje. 15 anos assim, eu fui o único que largou, né? Eu falei, caralho, sério, você ainda tá nessa, mano? Ele falou, tô, irmão, o bagulho é foda. E eu lembrei, a fala dele é foda. Ele tá nessa, mesmo ele querendo sair, o que faltou para ele, o conhecimento que você recebeu. E às vezes a pessoa recebe o conhecimento, mas não aplica, que foi o que eu falei. Primeiro passo, a tomada de consciência. O segundo passo é extremamente necessário, é a tomada de ação. Então, você teve o conhecimento e você agiu, e tá aí o resultado, incrível. A pessoa, às vezes, não tem o conhecimento, ela nem sabe como sair disso. E, às vezes, ela sabe, mas não age. Então, tem todo esse processo, né? A gente sabe que o resultado é infalível. A transição do conhecimento para a sabedoria é a parte crítica, né? Eu tive a informação, falei, cara, eu vou ter que testar, né? Isso daqui realmente não acredito muito, mas eu vi que a água muda, né? E eu sou de água, então eu vou ter que mudar, né? Pode demorar mais, pode demorar menos, né? E eu fiquei nessa. E aí, quando eu fui ver ele, a fala dele me lembrou o que eu não fiz, né? Ele olhou, é foda de parar. E eu me liguei disso na hora também. Eu falei, se eu ficar falando que é difícil de parar, vai ser difícil, né? A água vai assumir uma forma que vai deixar difícil. Eu sempre ficava pensando na água, né? Eu sou 70% de água. O que eu falar vai me moldar. E eu falo, não, é fácil, isso daqui é fácil para mim, eu aguento, eu sou forte. Aí chegou uma hora que eu comecei a brincar mesmo. Isso daqui é brincadeira de criança para mim, eu vou tirar um barato com esse negócio, né? Depois de 6 meses, de fato, tô aí, né? Eu vou te falar uma isso coisa, me traz...
Isso que você fez, né? Existe um estudo que fala sobre rema. Não sei se você já ouviu falar em rema. Desconheço Rema, essa expressão. rema é exatamente você pegar uma palavra dessa específica que esteja numa escritura sagrada. Então vamos supor, né? Você está sentindo fraqueza, você não está conseguindo se livrar das drogas, por exemplo. Você pega uma palavra numa escritura sagrada. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, por que uma escritura sagrada? Tem até explicação científica disso. Porque por milhares de anos, pessoas repetiram isso. Isso criou uma egrégora, um inconsciente coletivo, um arquétipo de poder de que o próprio Deus, o Criador de tudo que existe, te fortalece. Quando você repete essa frase com emoção, então você tudo pode naquele que te fortalece. É incrível. Entendeu? Essa coisa, né? Tem um livro, que inclusive que eu tô lendo ele, chama Matriz Divina, né? Ah, eu já li esse livro. Nossa, isso daí que você está falando, de você se conectar, tem um experimento. Eu não sei se vai dar para ver a figura, né? Mas esse campo em torno da Sim, pessoa. esse campo é incrível. E esse campo é o que eu chamo de rede, tá? Eu chamo de Ah, rede. então, isso que você falou, Chino, isso é cientificamente. Científico, provado. E essa rede forma o sistema. Então, você imagina o quanto esse trabalho ele é fantástico, ele traz soluções e são soluções rápidas, sabe? Que realmente transformam vidas. Então, é por aí. Essa rede forma o sistema e você vai trabalhar. Eu vou te falar uma coisa, Jorge, é porque eu estou percebendo que o tempo está acabando e o Instagram ele para, né? Não, isso Eu mudou. acho, O acho uma Supete. pena, mas nós podemos remarcar para continuar. Mas eu quero te falar o seguinte: um- uma experiência minha, utilizando este conhecimento. Teve uma cliente nossa que ela chegou com câncer no útero e nós fizemos uma constelação familiar a respeito das questões dela com o pai. Exatamente com o pai. Essa mulher não sentava, a barriga dela era gigante. Inclusive, nesse dia, tinha pessoas conhecidas suas que estavam lá conosco. E nós constelamos esse relacionamento usando o conhecimento da rede, do sistema e da palavra, na mudança da composição dela, da água. Nós terminamos a constelação numa média de 3 horas de duração e ela não estava mais inchada. Ela sentou naquela hora chorando e depois ela me trouxe o resultado do exame. Ela estava totalmente curada do câncer. Nossa, eu boto Em fé, cara. 3 horas, né? Você também viveu isso com a gente, né? Você teve uma experiência conosco como constelado e você viu o resultado como ele é muito Ah, grande. eu Mas a constelei, base, eu constelei minha sexualidade. Eu vou ser pai agora. Eu era impotente. exatamente, exa- Não tem exatamente. como esquecer, né? O resultado tá, vai brotar outra forma de vida. Aí eu vou embora. Aquela constelação foi foda, foi bom pra caramba. Depois eu vou querer seu testemunho, inclusive, viu? Porque isso é Lógico que uma. eu te devo até hoje também, né? Eu Eu quero vou seu te dar ele. testemunho. Porque isso, colocado dentro de um aspecto que gera tanto sofrimento ao ponto das pessoas pedirem ajuda jurídica, ajuda de um juiz para resolver a vida delas. Olha, falta de empoderamento, Georges. Então, é a maneira de juntar esse conhecimento para que a pessoa possa ter controle da própria vida, saia da condição de menininho, entende? E Sim. vire um homem. Não, então, Isso é o que é interessante, né, fazendo uma ponte do seu trabalho com o que está acontecendo, né, no nosso país, né? Por que o país está muito louco, né? Esses governantes que são moleques, né? moleques brigando. O negócio é governado por moleque, né? Trata o bagulho como se fosse brinquedo e fode a população inteira, porque a população também é um bando de moleque, um bando de menina, né? Sim, Não, é o que eu te falei, mais de 90% das pessoas sofrem disso. Então, é uma consciência que precisa ser levada. Georges, nós temos 5 minutos, tá? Eu quero agradecer a presença de todos. Eu vi pessoas aqui
por exemplo, aqui a Alexandra, que fazia tempo que eu não via. Seja bem-vinda, pessoas queridas apareceram aqui por hoje, né? E nós vamos continuar fazendo essas lives todos os dias, nesse período pelo menos de quarentena, às 10 horas. Eu estarei nesse programa E Agora José. Convido vocês a continuarem. O Georges está convidado a vir novamente, porque sempre tem muita riqueza para compartilhar, Sim, é tá só bom? marcar. E um grande abraço. Pode falar, Georges, suas Então, considerações. a Alexandra pediu um processo para pai, né? Um pré-verbal, um bem simples, assim, que é o que eu estou usando para chegar mais perto do meu. Tudo que não me permite honrar completamente a grandeza do meu pai e receber totalmente a contribuição que ele é para mim, eu destruo e descrio imediatamente. E aí a gente faz o processo aclarador no final, né? Refaçam esse para vocês, ele é muito bom. E, meu, Perfeito. um beijo para Um todos grande vocês. abraço. Tchau, mano. Tchau, até mais.